tempo eu estava ali, Senhor, qual que é a palavra? Senhor, o que o Senhor quer que eu falo nessa abertura, né? E mais claro do que o Senhor já está fazendo aqui, eu acredito que é o que a pastora Karine estava falando antes, que a promessa ela não vai cumprir sozinha. A gente tem uma parte nessa promessa para ser cumprida. E em Joel 2, a partir do versículo 12, diz assim: Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem os seus corações e não somente as suas roupas. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente, cheio de amor, e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. E aí ele vai continuando, vai dizendo, e aí o Senhor me levou para o versículo 28, que diz assim: E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas. Então essa é a palavra do Senhor para nós, né? Enquanto nós estávamos na sala de oração a 13h, todos os dias, né? 81 dias atrás, nos finais o Senhor estava falando que Ele derramaria o Espírito dele sobre todos que aqui estaríamos. E se a gente reparar, não mora Cris aqui no País de Gales. O restante mora ao redor. Mora lá em Portugal, mora lá em Birmingham, em Manchester, em outros lugares. Todos nós sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Como a Cris disse, os luzeiros sairão daqui para suas casas e levarão avivamento para suas casas. E nós ali avivados, nós temos que continuar isso. O avivamento não está só aqui. O avivamento está aqui, mas a gente vai sair daqui com ele. E nós derramaremos sobre isso, não somente nos nossos filhos. Glória a Deus pela pastora Karine que trouxe essa palavra, que até 1000 gerações. Até 1000 gerações a bondade do Senhor está conosco. Então já atingiu a vida do Lucas, já atingiu a vida do Nicolas. E vai atingir outros e outros e outros. E através das nossas vidas, nós somos essas luzes que Deus mostrou para Cris. Nós estamos dentro do nosso lar, levando a luz do Senhor. O avivamento que o Senhor vai derramar aqui na nossa vida vai acontecer lá fora. E se ainda existe alguma dúvida, será que eu vou receber esse avivamento? Volte-se para o Senhor, porque ainda dá tempo. Com choro, com jejum, com lamento, rasgue o coração, não somente as vestes. E o Senhor vai derramar. E depois disso, o Senhor diz, depois que vocês se voltarem para mim, arrancarem os ídolos, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Então é todos os povos, não é somente aquele que tal, não, é todos os povos, até sobre os servos e as servas. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, para nós orarmos, né? E declarar ao Senhor, né? Senhor, eis-me aqui. Eu sou o teu povo, eu sou tua serva, eu sou teu servo, né? Derrama sobre mim o teu espírito, porque eu quero ser essa luz, né? A luz do mundo, o sal da terra. Eu quero levar adiante aquilo que o Senhor está fazendo aqui, amém? Pai amado, Pai querido, Deus, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, Senhor Deus, neste momento, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por servir ao Senhor, porque o Senhor olhou para mim, ó Pai, e disse que havia aqui em mim, ó Deus, algo especial para o Senhor, ó Pai, não somente na minha vida, mas na vida de todos que aqui estão, ó Deus. Meu Pai querido, em nome de Jesus, se há alguma dúvida nos corações, se há algum lamento nos corações, ó Pai, eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor quebre agora, que o Senhor despedace agora, Pai, todo jugo. Derrama a tua unção, Senhor, despedaça o jugo, Pai. Traz cura na alma, traz cura no espírito, Senhor Deus, neste lugar, ó Pai, porque o Senhor tem total liberdade. Nós damos liberdade a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, e sonda os nossos corações. Leva o nosso pensamento agora, Pai. Cativa a obediência de Cristo. Quebra toda a fortaleza da nossa mente que tem impedido, Senhor Deus, de recebermos aquilo que o Senhor quer nos dar, ó Pai. Quebra, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, cura, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, para sermos moldadas, para sermos mudadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós rasgamos o nosso coração, ó Pai. Há 81 dias, Senhor Deus, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos pranteado, Senhor Deus, não somente por nós, mas por todos que aqui estão, ó Pai. Então derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito, derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito, porque nós desejamos, ó Pai,
Pai. Nós desejamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, dirige os nossos pés, dirige-nos, ó Pai, na Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, você está feliz com Jesus? Amém. Nossa esposa fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos. Amém.
a nossa geração, o Senhor abençoará. Eu venho de uma família sacerdotal e a minha família segue esse legado. Então a minha casa e a sua casa é abençoada pela mão de Deus. Está guardado sobre a mão de Deus. O Senhor guarda a minha casa, os seus filhos. Tudo aquilo que leva o seu nome está guardado debaixo da mão de Deus. Ele é o seu guardião. Nós vamos cantar uma canção que diz que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que Ele faça nos prosperar o tempo todo, porque Ele decidiu também ser bom para comigo e para com a sua casa. Uma canção bem conhecida. E eu gostaria que você também louvasse Jesus conosco e declarasse que o Senhor, não é porque Ele resolveu nos abençoar, porque Ele decidiu nos abençoar. Ele decidiu ser bom. Ele decidiu abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te
teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é na teu irmão de Israel, é contigo, Israel, é contigo, Israel, diz, é contigo, é por ti, diz de novo, diz, é contigo, é por ti, diz, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Você pode selar, sela aquilo que você declarou agora para sua irmã, sela aquilo que você falou agora para você, sela, sela. Nós vamos ter a tradução agora. Vem quando a raiva atrás. Nós vamos ter agora a história de Evan Robert, contado pela Beta, a secretária aqui da igreja. Então fique ligado, porque Deus vai continuar falando com vocês através dessa linda história. We're going to hear now about the history of Evan Roberts through the words of Bethan. So pay attention, it's a blessing story. Welcome everybody to Mariah. Todos aqui para Moriah. It's lovely to see you all here and to hear you praising God. É muito bom ver todos vocês aqui adorando ao nosso Deus. I've been coming here to worship as long as I remember. Eu venho aqui para adorar desde que eu me lembro. When I was young, we used to use this main chapel for the main meetings of the church. Quando eu era jovem, nós usávamos essa capela principal para os cultos principais. I remember coming here with my parents, Eu me lembro de vir aqui com os meus pais. and my grandparents came here too, both sides of my family. E os meus avós de ambos os lados da minha família também costumavam vir aqui. I can only remember one grandmother because the others had passed away before I was born. Eu só me lembro de uma avó minha, porque os meus demais avós faleceram antes de eu nascer. But one reason why I'm still here is because my parents brought me here, Mas uma das razões pela qual eu estou aqui até agora é porque meus pais me trouxeram até aqui. and this is where I heard about God and about the Lord Jesus Christ. E aqui foi aonde eu ouvi sobre Deus e sobre nosso Senhor Jesus Cristo. We used to use the building next door, which is called the schoolroom, for the children's Sunday school. Nós usávamos essa sala aqui do lado, onde vocês tiveram almoço, que é chamado de sala de escola, para o serviço das crianças no domingo. And I was sent to Sunday school every Sunday. E sang? I was sent to Sunday school. Todos os domingos eu era enviada para a escola dominical.
And so as I listened to the word of God and sang God's praises, I learned to put my trust in the Lord Jesus as my personal Saviour. Então, enquanto eu ouvia a palavra de Deus e cantava louvores a Ele, eu aprendi a conhecê-lo e a confiar nele como meu Senhor e Salvador. Evan Roberts, the revivalist, also came here with his family. Evan Roberts, o avivalista, ele também veio aqui para essa igreja com a família dele. When he was a young boy and a young man, he would have attended meetings in the building next door. Quando ele ainda era menino e depois ainda como jovem, ele atendia aos cultos na sala ao lado. Because this building wasn't built until he was 20 years old. Porque essa igreja aqui só foi construída quando ele já tinha 20 anos de idade. Again, he came with his parents, Henry and Hannah. Mais uma vez ele veio com os pais dele, o Henry e a Anna. They were both members here and they brought their children along with them. Eles eram membros dessa igreja e trouxeram seus filhos com eles. They had 14 children. Eles tiveram 14 filhos. But sadly, in those days, lots of people had large families, but many of the young children passed away. Infelizmente, naquela época, muitas famílias tinham muitos filhos, mas infelizmente muitos deles faleciam jovens. Medical care wasn't very good. Não havia muito cuidado médico. And we know that just 8 out of the 14 children were alive at the time of the revival. E apenas 8 dos 14 filhos estavam vivos no tempo do avivamento. So Evan too heard about Jesus and about God because he was brought here by his parents. Então, o Evans, ele também ouviu sobre Deus, sobre Jesus, porque ele foi trazido para cá pelos seus pais. And it's so encouraging today to see parents here with their children. E é muito encorajador hoje ver aqui pais com seus filhos. The influence of Christian parents praying for their children is evident here. A influência de pais cristãos orando por seus filhos é evidente aqui. When Evan was 13 years old, Quando Evans tinha 13 anos de idade, he heard one of the elders of the church ele ouviu um dos anciões da igreja talking about Thomas, Jesus' disciple. Falando sobre Thomas, o discípulo de Jesus. He wasn't with the other disciples when Jesus rose from the dead. Ele ainda não estava com os discípulos quando Jesus ressuscitou. He missed all the excitement of seeing Jesus resurrected at first. Ele perdeu todo aquele momento excitante de ver Jesus ressuscitar dos mortos. And he thought, I don't want to miss the Holy Spirit coming. E ele pensou, mas eu não quero perder a vinda do Espírito Santo. So he made up his mind that he was going to be faithful to all the meetings of the church. Então ele colocou na sua mente, ele tomou uma decisão de que ele seria fiel a todos os encontros da igreja. Not only on a Sunday, but also meetings during the week. Não apenas nos domingos, mas também nos cultos de dia de semana, todas as reuniões de dia de semana. He became a coal miner at the age of 11. Como que significa essa expressão? Ele trabalhava na mina de carvão. Ele trabalhava, com 11 anos de idade, ele trabalhava na mina de carvão. His father was a coal miner before him. E o pai dele também era um minerador antes dele. He would have been tired after a long day at work, Ele estaria cansado depois de um longo dia de trabalho. but he still came here
from his home near the river, Mas ainda assim ele vinha até aqui, da casa dele, que é perto do rio. as often as he could. Quantas vezes ele conseguia. And he grew to love God. E ele cresceu em o amor dele por Deus. After 12 years of working in the coal mine Depois de 12 anos trabalhando como minerador and a year working as a blacksmith, making things out of metal, e depois um ano depois que ele trabalhava já como uma pessoa que trabalha com metal, fazia peças de metal. he felt God speaking to him and giving him the desire to go around Wales preaching the gospel. Ele sentiu Deus falando com ele e ele sentiu um desejo de ir e espalhar o evangelho. He started training for the ministry in West Wales. Ele começou a treinar para o ministério em West Wales. Yes. But he didn't stay there very long because he felt God speaking to him and telling him to come back here. Mas ele não ficou lá muito tempo porque ele sentiu que Deus estava falando com ele para voltar para cá. And start some prayer meetings in the building next door. E começar reuniões de oração aqui na sala ao lado. On the 31st of October 1904, No dia 31 de outubro de 1904, which was Halloween, noite de Halloween, not a night you would have thought não uma noite qualquer, that revival prayer meetings would begin. mas foi ali que a oração de avivamento começou. He spoke to 17 young people in that first prayer meeting. Ele conversou com 17 jovens naquela primeira reunião de oração. And he told them that the Holy Spirit was already working in West Wales. E ele falou para eles que o Espírito Santo já estava trabalhando no oeste de Wales. After a young lady called Florrie Evans Depois que uma jovem chamada Florrie Evans said she loved the Lord Jesus Christ with all of her heart. disse que ela amava o Senhor Jesus Cristo com todo o coração dela. And Evans said to the young people in front of him that the Holy Spirit could work here too. E o Evans falou para aqueles jovens na frente dele que o Espírito Santo poderia trabalhar aqui também. But they needed to confess all their sins Mas eles precisavam confessar os seus pecados. then they had to stop doing anything that was wrong and just do what was right. Eles precisavam mudar os seus caminhos, parar de fazer as coisas que eram erradas e começar a fazer as coisas certas. If they weren't sure if something was right or wrong, they weren't to do it. Se eles não tinham certeza de que algo era certo ou errado, eles não deveriam fazer. They were to obey the Holy Spirit immediately Eles deveriam obedecer o Espírito Santo imediatamente. and be willing to confess Jesus as their Savior before people. E estar prontos para confessarem Jesus como Salvador deles diante das pessoas. The young people followed these instructions, E esses jovens seguiram as instruções dele. and then a few days later, Evan asked them to pray a prayer, one after the other, send the Holy Spirit for Jesus Christ's sake. E alguns dias depois, Evans pediu que eles repetissem uma oração, um depois do outro, falando do Espírito Santo. And as the people prayed, the Holy Spirit came down in power. Clamando pelo Espírito Santo. E enquanto eles oravam, o Espírito Santo desceu em poder. And as they sang and prayed
through the night, the coal miners who'd been working hard all night were passing the chapel on their way home. E enquanto eles oraram e adoraram a noite toda, e os mineradores, eles passavam aqui na frente da igreja para voltar para suas casas depois de uma noite longa de trabalho. They came in to see what was happening, Eles entraram para ver o que estava acontecendo. and they felt very guilty because they'd wasted a lot of money in the pubs drinking far too much alcohol. E eles sentiram culpa de gastar tanto dinheiro bebendo álcool nos pubs. They realized how foolish they had been. Eles se deram conta quão vazios eles eram. Their wives hardly had any money left to buy food and clothes. Eles sequer tinham dinheiro sobrando para comprar comida ou roupas. They wanted to confess their sins and receive God's forgiveness. E então eles quiseram confessar os seus pecados e receber o perdão de Deus. They totally changed their lives. Eles mudaram as suas vidas completamente. They made sure that they didn't drink any alcohol or very little. Eles se asseguraram de não beber mais nenhum álcool ou apenas uma quantidade muito pequena. And instead, they used their money for things that their families needed. E em vez disso, eles começaram a gastar o dinheiro deles com coisas que as suas famílias precisavam. They also learned to pay off all their debts Eles também aprenderam a pagar todas as suas dívidas, so that they didn't owe anybody any money anymore. para que eles não devessem mais nada a ninguém. They learned to forgive people that they'd quarreled with years ago, and they made friends with people. Eles aprenderam a perdoar pessoas com quem eles tinham desavenças por muitos anos, e eles começaram a fazer amizade entre os outros. Evan travelled through Wales preaching the gospel. O Evans viajou por todo o país de Gales pregando o evangelho, Taking a small group of singers with him, levando um grupo pequeno de cantores junto com ele, who were mainly ladies. que eram a maioria deles eram mulheres. God worked through Evan mightily, Deus trabalhou através de Evans de uma forma grandiosa. and through many other men too, who were faithfully proclaiming his word. E também através de muitos outros homens e mulheres que declararam a sua fé no Senhor. And so the church grew tremendously in Wales. Então a igreja cresceu de uma forma tremenda em Wales, no país de Gales. Evan had prayed for 100,000 new Christians in Wales. O Evans, ele orou por 1.500 novos, 100 mil novos cristãos aqui no país de Gales. And his prayer was answered. E a oração dele era unsaid. It was answered. Answered, perdão, God respondida. answered his prayer. So Evan preached around Wales at the end of 1904 and throughout 1905. Então o Evans ele viajou por todo o país de Gales pregando durante o final de 1904 e todo o ano de 1905. Wales was known as the land of the white gloves. The land. The land of the white gloves. The country of the white gloves. O país das luvas brancas. Because the policemen hardly had any work to do. Porque a polícia quase não tinha nenhum trabalho para fazer. People wanted to live good, honest lives. As pessoas queriam viver uma vida honesta diante de Deus. There were much fewer people getting into trouble in those days. Tinha muito menos gente entrando em dificuldades, problemas naquele tempo.
So in the courts of law, the judges were being handed pairs of white gloves, which meant there's no work to do today. Então os juízes começaram a receber um pagamento do homem das luvas brancas, como não tem nenhum trabalho para fazer hoje. And so Evan, after preaching for just about over a year, it was over a year, but he couldn't do very much more because it had taken a lot of his energy. Então, o Evans, ele pregou por apenas um pouco mais de um ano, mas ele não conseguia fazer mais, porque tirou muito da energia dele. So he needed to go away for a long rest. Então, ele precisou se afastar por um tempo longo de descanso. He went to Leicester in the middle of England. Então, ele foi para Leicester, no meio da Inglaterra. And he lived there with friends. E ele viveu lá com seus amigos. And he spent most of the rest of his life writing for Christian magazines. E ele gastou a maior parte do restante da sua vida escrevendo para revistas cristãs. And writing letters to people all over the world to encourage them in their Christian faith. E escrevendo cartas para pessoas de todos os lugares do mundo, encorajando eles na sua fé. He was a very humble person. Ele era uma pessoa muito humilde. He didn't become a pastor. Ele não se tornou um pastor. He didn't get married. Ele não se casou. He devoted his whole life to God's service. Ele devotou toda a sua vida para o serviço de Deus. The last 20 years of his life, he lived with Christian friends in Cardiff. Os últimos anos da vida dele, ele viveu com amigos cristãos em Cardiff. He spent a tremendous amount of time in prayer. Ele gastou um tempo tremendo em oração. And we are still seeing the answers to his prayers today as people come here from many different parts of the world. E nós continuamos vendo a resposta de oração dele até hoje, porque pessoas vêm aqui de muitos lugares do mundo. We ask everyone to pray for the church in Wales and in the UK. Nós pedimos que todos orem pela igreja aqui do país de Gales e também de toda a Inglaterra. Because it's much smaller than it used to be. Porque é muito menor do que costumava ser. But God is faithful. He is still working here. Mas Deus, ele é fiel, ele continua trabalhando aqui. And so we pray that God will take care of you and bless you as you go down to the river and share your faith with the people there. Então nós oramos que Deus te abençoe, que Ele desça com vocês, quando vocês forem lá para o rio, compartilhar o amor de vocês e a fé de vocês. Thank you all for listening. Muito obrigada a todos por ouvirem. Obrigada. It's okay. Okay. Sorry, you mustn't go away without saying. Vai continuar a tradução? Não. Vai traduzir ou não vai precisar? Vai precisar traduzir agora? Não. Acho que vai. Não sei. Is there many English speakers? Anyone that only speaks English? Can you raise your hand if you only speak English? Tudo português? Todos português? Todos entendem o português da pastora? Speak português? Yes. Não preciso traduzir o português dela não, né? Lá de Goiás. Português da porta porteira. Deus faz, né? Deus faz. Acho que a grande pergunta de hoje não é onde está o Deus de Evans Robert, mas onde estão os Evans Robert de Deus, né? E que o Senhor nos encontre aqui nesse lugar, amém? Existia essa data, estava no calendário dos céus. Essa data já estava na agenda de Deus. E todos nós estamos aqui com um propósito. Deus nos escolheu
Poderia ser outra pessoa estar aqui, mas Deus escolheu a mim e a você. Sintamos honrados e privilegiados por isso. Amém? Diante dessa história que nós ouvimos, só nos resta clamar a Deus, buscar a Deus, porque o mesmo Deus de Evans Roberts também é o nosso Deus. E o bom é que nós estamos no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos lá? Aleluia. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14. E eu queria fazer um ato profético aqui nessa tarde, diante daquilo que nós ouvimos. A pastora Cris pediu para que eu tirasse um tempo de intercessão convosco e também que daqui a pouco nós tivéssemos o privilégio, diga o privilégio de semear nesse projeto. Isso é uma honra para nós semear nesse projeto que é tão nobre. Mas antes eu queria que nós orássemos ao Senhor. E eu queria fazer um ato profético hoje, nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer em cima do que o texto sagrado diz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas o Senhor, Salomão, quando ele inaugura o templo lá em Jerusalém, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos assim. E o texto sagrado diz que o Senhor veio e respondeu à oração de Salomão, quando ele consagra o templo ao Senhor. Esse lugar foi consagrado, esse lugar foi construído para invocar o nome de Yeshua, para invocar o nome do Senhor. E nós somos a igreja, e se somos a igreja, nós temos autoridade para chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. E o texto diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, capítulo 7, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7 ou 14, ou 14, 7. 7, 14. O texto diz assim, eu quero ler convosco. Você que já sabe de cor, vamos citar. Mas você que não sabe, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar-se dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e o quê? Vamos dizer sararei, Gales, e então perdoarei os seus pecados e sararei, e sararei, e sararei. Jeremias capítulo 3, versículo 33, o texto diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O texto diz, se todos nós orássemos, o céu ia se abrir, amém? Então eu queria que você que pode, você que quer e sentir esse desejo, eu queria que diante de 2 Crônicas 7,14, nós nos ajoelhássemos aqui, nesta igreja, onde tantas pessoas foram curadas, libertas, transformadas. Eu queria que tu, se pudesse, tu ajoelhasses aí. E nós vamos fazer uma oração. E a primeira oração que nós vamos fazer é uma oração de arrependimento. Aleluia. Será que nós conseguimos? Será que nós conseguimos nos ajoelhar aí? Oh, Ramanassuia Andarabás. Espírito Santo nos constrange nessa tarde. Espírito Santo nos constrange nessa tarde. Espírito Santo nos constrange nessa tarde. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos pedir perdão pela indiferença. Vamos pedir perdão pela frieza. Vamos pedir perdão pela incredulidade. Vamos pedir perdão por essa terra, por esse povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, se humilhar, ou se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti, Pai. Nos ajoelhamos como igreja. Não nos ajoelhamos, Deus, individualmente, mas nos ajoelhamos como igreja. E juntos, Deus, nós nos prostramos, colocando, Deus, rasgando não as nossas vestes, mas rasgando o nosso coração perante Ti. Nos arrependemos, Deus, da indiferença. Nos arrependemos, Deus, da frieza. Nos arrependemos, Deus, de tudo aquilo que nos afasta. Ou que nos fez, ó Deus, nos inclinar para o erro, para a frieza, para a mornidão. Vamos lá, igreja, vamos orar. Oração de arrependimento.
oração de renúncia, oração de entrega, oração de consciência. Deus, eu preciso buscar mais. Perdão, Deus, por aquilo que eu falei que não deveria ter falado, por aquilo que eu fiz que não deveria ter feito. Perdão pela frieza, perdão pela mornidão. Perdão quando o Senhor me chama para orar e eu digo que estou muito cansado, e eu digo que estou muito cansada. Perdão, Deus, quando eu miro a minha força, miro o meu amor naquilo que não é o Senhor. Perdão, Deus, perdão pelos pecados conscientes e aqueles, ó Deus, que eu faço inconscientemente. Perdão, Senhor, nós como igreja nos arrependemos nessa tarde. Nos arrependemos nessa tarde. Vamos pedir perdão por aqueles que são indiferentes, por aqueles que zombam, por aqueles que negam, por aqueles que negam a Jesus, por aqueles que friamente negam a Cristo. Vamos pedir perdão pela frieza, vamos pedir perdão pelos erros cometidos, vamos pedir perdão se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço a Ti, Senhor, perdão. Perdão, Deus, pelos erros, pelas falhas cometidas, Deus, consciente e inconscientemente. Perdão, Deus, pela frieza. Perdão, Deus, quando poderia te buscar mais e não busco. Perdão quando poderia, Deus, orar mais e não oro. Perdão, Deus, por não te amar com tudo que há em mim. Com tudo que há em mim, Senhor, perdão, Deus. Perdão, Senhor, por não te amar com toda a força que há em mim. Perdão, Deus, por não te priorizar. Perdão, Deus, por te colocar em segundo lugar. Perdão, Deus, por te colocar, Deus, em último lugar. Te pedimos perdão, Senhor, nessa tarde. Como famílias, como filhos, como igreja, Senhor. Emanaraçu e andarabás. Orebaçu e andecantarabassu e andarabás. Orebaçu e anderebarabaxás. Será que nós conseguimos sentir o peso do pecado, o peso do erro, o peso da falha, o peso, perdão, Deus, por não orar tanto como deveríamos orar. Perdão, Senhor, por não te amar. Deus, perdão, Senhor. Perdão por te colocar, Deus, em segundo lugar. Perdão, Deus, por não te priorizar. Perdão, Deus, por não te priorizar, Senhor. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Deus. Nos humilhamos como igreja, nos humilhamos, Deus. E pedimos perdão, Senhor, pela ignorância. Pedimos perdão, Senhor, pelos erros, pelas falhas. Pedimos perdão, Senhor, perdão, Deus. Perdão, Senhor, pela forma como esse país, Senhor, esqueceu. Meu Deus, ignora, Pai, a história, aquilo que o Senhor fez. Perdão por aqueles, ó Deus, que não se interessam pela história. Perdão por aqueles, Deus, que blasfemam, que ignoram aquilo que o Senhor fez nesse lugar, nesse país. Deus, e propriamente dito neste lugar, Deus. Um lugar, Senhor, marcado por sua glória, um lugar marcado por tanto fogo, pela tua presença, Deus. Perdão, Senhor, pelos jovens, perdão pelos mais velhos, que não passaram, Deus, adiante esse legado de arrependimento, de busca, de adoração, Senhor, de entrega. Perdão, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai. Senhor, de joelhos aos teus pés. Não nos ajoelhamos diante de pau nem de pedra, mas nos ajoelhamos diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. E a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós, Deus, como igreja, diante de Ti nós estamos. Pedimos perdão, Deus, pelos erros, pelas falhas. Pedimos perdão, Senhor, pela indiferença. Pedimos perdão pela preguiça espiritual. Pedimos perdão, Deus, pelas vezes que o Senhor nos chama e nós ignoramos. Pedimos perdão, Deus, por não Te priorizar. Pedimos perdão por esta terra, Deus, pela forma como essa terra, Deus, hoje trata aquilo que o Senhor fez. Pedimos perdão, Deus, pela frieza geral. Pedimos perdão pela indiferença.
Pedimos perdão pela ignorância, Deus. Pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Neste lugar, Pai, onde tantos milagres aconteceram, onde tantas vidas foram alcançadas pelo Teu amor, onde tantas vidas foram restauradas, transformadas, curadas e libertas. Pedimos perdão, Deus, neste lugar. Lugar este que o Senhor visitou, lugar este que o Senhor, ó Deus, desceu com a sua glória. Lugar este, Pai, que o Senhor decidiu visitar, que o Senhor decidiu, Deus, ouvir. Pai, nesta noite passada, Deus, após mais de 100 anos, aqui estamos nós, igreja viva, Senhor, para dizer, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Encontra em nós, ó Deus, encontra em nós esse coração quebrantado, esse coração contrito, esse coração que te ama mais do que tudo e mais do que todos. Senhor, encontra em nós essa fome não de pão, mas fome da Tua presença, sede, Deus, da Tua presença. Acha em nós, Deus, esse coração quebrantado e contrito. Encontra em nós, Deus, esse amor. Encontra em nós, Deus, esse fogo. Encontra em nós, Deus, essa chama. Encontra em nós, Deus, esse anelo, esse desejo. Encontra em nós, Deus, e como Evans orou, nós oramos, Pai, quebra-nos, molda-nos, quebranta-nos, humilha, Deus, nos faz, Senhor, nos sentimos, ó Pai, completamente dependentes, não do euro, não da libra, Senhor, não do dólar, mas dependente de Ti. Tu nos és suficiente, ó Deus, o Senhor nos é suficiente. Então, como família, como igreja, nós nos voltamos para Ti em arrependimento e pedimos, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Aleluia. Senhor, e como Abacuque orou, nós oramos também nessa tarde. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Senhor, nós consagramos a nossa vida a Ti. E como igreja nos posicionamos para que o Senhor, ó Deus, nos use em o nome de Jesus, em o nome de Yeshua, em o nome de Jesus eu oro, e em o nome de Jesus eu já te agradeço por aquilo que o Senhor já está a fazer em nós e através de nós. E quem crê nisso, levante-se do seu lugar dando glória a Jesus, dando glória a Deus e aleluia. Vamos lá, igreja, vamos glorificar ao Senhor. Atos capítulo de número 2, levante-se do seu lugar. Levante as duas mãos aos céus, feche os seus olhos. Só ande se houver muita necessidade. Mas se não houver necessidade, fica quietinho aí no seu lugar. Levante as duas mãos aos céus, feche os seus olhos. Atos capítulo de número 2, o texto diz assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do som, ouviu-se veio um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo, que repousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. Então você que é batizado com o Espírito Santo, vamos tirar alguns minutos, aleluia, de adoração a Deus em línguas espirituais. Paulo diz na sua carta que quem ora em línguas ora bem, e em mistério fala com Deus. Pastor, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo um arrepio, eu não estou saltando, pulando para falar em línguas. E quem disse que para falar com o Espírito Santo, para falar com o Senhor, precisa-se de um arrepio, precisa-se pular e saltar? Isso é consequência de uma vida cheia do Espírito. Aleluia. Vamos lá, igreja, levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Não ore agora na sua língua materna. Ore a língua do céu. Ore a língua do céu. Aleluia. Vamos lá. Vamos adorar em línguas espirituais. Vamos adorar em línguas espirituais. Vamos declarar em línguas espirituais que é chegado o tempo da visitação. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Nós estamos no lugar certo, nós estamos no lugar certo, nós estamos no lugar certo, nós estamos no lugar certo. Você que ainda não é batizado, se você crê, receba o batismo agora e fale em línguas pela primeira vez.
Mas se você já é, levante a sua voz e adore a Jesus. Adore a Jesus em línguas. Aleluia! Há um povo sedento. Há um povo sedento. Poderíamos estar em outro lugar, mas decidimos subir à tua casa. Poderíamos estar em outro lugar, mas nós decidimos estar em tua casa. Libera as línguas espirituais. Libera as línguas espirituais. Seja renovado, seja renovada. Libera as línguas espirituais. Orebasui andere barabás. Ore cantarasui andere bararabai. Orabasei ore cantarabasui andere barabai. Abre a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca. E eu derramarei água sobre os sedentos. Eu derramarei água sobre os sedentos. Eu derramarei água sobre os sedentos. Tem alguém sedento aqui nessa tarde? Aleluia! Ore basui andarabás. Ore candarabasei, ore cantarabás. Ore canturi malarasui andere barabassai. Ore cantarabasui ande cantarabai. Ore cantarabasui andere barasseri andere bai. Ore canturi malarabasui andere barabai. Oh, você pode, você pode. Ore cantarasui andere barabai. Derramarei água sobre os sedentos, diz o Senhor. Derramarei água sobre os sedentos, diz o Senhor. Derramarei água sobre os sedentos, diz o Senhor. Aleluia. Ore cantarabasui andarabais. Aleluia. Diga comigo, Deus, o Senhor não mudou. E nós como igreja, fale com autoridade, diga, nós como igreja, nos voltamos para Ti em arrependimento, em humilhação, e clamamos em uma voz. Diga, e clamamos em uma só voz. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Diga, faz de novo, Deus. Diga, faz de novo, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você vai estender a sua mão. Cadê a bandeira, pastora Cris? Eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Aleluia. Nós vamos levantar um clamor mais uma vez pelas famílias. Afinal, essa é uma conferência para as famílias. Mas nós não poderíamos também deixar de levantar um clamor mais uma vez. Pastora Lívia já orou e nós vamos orar novamente. Essa é a bandeira antiga de Gales, certo? Só que aí, passado algum tempo, a bandeira ela foi alterada para um dragão. Só que ainda bem que eles colocaram o vermelho no dragão. E o vermelho representa o sangue do Cordeiro. Amém? Essa é a intenção do sangue do Cordeiro. Amém? Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Vamos começar a liberar fogo sobre essa nação. Estenda a sua mão para cá. Libera fogo sobre a nação. Deixa Deus te dar visão. Deixa Deus te dar palavras proféticas. Deixa Deus te dar palavras. Vamos abençoar a nação. Estenda a sua mão. Diga, Gales, nós te abençoamos. Gales, nós ministramos sobre ti. Renovo, reavivamento. Vai lá, comece a liberar. Deixa fluir. Deixa fluir dos seus lábios. Comece a declarar, Gales, nós ministramos sobre ti. Nós ministramos sobre ti um reavivamento. Nós ministramos sobre ti um reavivamento. Nós ministramos sobre ti, Gales, um reavivamento. Sobre as famílias, sobre os jovens. Vai voltar a ser conhecido como o país das luvas brancas. Como o país das luvas brancas. Nós profetizamos, nós declaramos. Vamos lá, igreja, encontra força. Encontra força, libera, libera, libera. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre ti. Nós profetizamos sobre ti arrependimento. Profetizamos sobre ti arrependimento.